música diz de completar a consagração ao Senhor. Tudo que somos, de tudo que nós temos, de um coração rendido que adora. E dos reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transbordam meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda Deus celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver. Cantarei, contarei as suas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda Deus celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda Deus celebra-te com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus Criador. Graça e paz, irmãos, mais uma vez, louvamos a Deus pela oportunidade de compartilhar da sua palavra. E nessa hora quero meditar no texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, dos versículos de número 26 até o versículo 40. A palavra de Deus então está assim registrada. Um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para a banda do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que está lendo? E ele respondeu: como poderei compreender? Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele.
Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha para o matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abre a sua boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não vendo mais o eunuco, este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Oremos ao Senhor nessa hora. Pai, nós te bendizemos quando queremos nessa hora te agradecer pela sua palavra e aprender com ela. Que da mesma forma que o teu Espírito levou Filipe a realizar essa obra, nós clamamos que o Senhor, com o mesmo Espírito, venha falar aos nossos corações. Eu bendigo o teu nome, porque só tu és Deus e não há outro como o Senhor. E assim, ó Deus, eu clamo a ti, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, um texto bastante conhecido da palavra de Deus na estrada de Gaza, onde Filipe é arrebatado pelo Senhor e levado diante de um eunuco no caminho que descia para Jerusalém, e esse etíope estava ali estudando as Escrituras. E ao estudar as Escrituras, pela sua falta de entendimento da mesma, ele não entendia objetivamente o que estava escrito, o que queria dizer. Entretanto, está ali Filipe nessa cena, correndo ao lado do carro do eunuco, desse etíope, alto oficial de Candace, que era a rainha deles, e então vê que ele está lendo as Escrituras. E aí ele pergunta a esse eunuco, ao se aproximar do carro: você está entendendo? Você está compreendendo o que você está lendo? E ele vai dizer de uma maneira bem simples: como é que eu vou entender se eu não tenho quem me explique? E aí então, ele está lendo a passagem da Escritura de Isaías. Nesse momento, Filipe é convidado a subir no carro e sentar-se junto a ele para então explicar as Escrituras. Eu quero, nessa hora, colocar o meu olhar sobre Filipe, colocar o foco nele. Há tantas coisas envolvidas aqui nesse texto, diante do cumprimento desses personagens, de tudo que Deus deseja, desde a ação de Filipe até mesmo o coração desse eunuco, aprendendo a palavra de Deus e chegando ao ponto máximo de declarar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e também a completar essa declaração indo e passando pelo batismo. Mas o meu olhar especificamente agora está sobre Filipe. Veja bem, o anjo do Senhor
ele fala a Filipe. E subentende-se que Filipe ouve o anjo do Senhor. Porque Filipe toma uma atitude, uma ação depois da fala desse anjo. E o Senhor diz para ele assim, dispõe-te, e ele se levanta e vai. Então veja bem, ele diz aqui, olha, no versículo 26, dispõe-te e vai para a banda do sul. Olha o Senhor falando, e ele se levanta e vai. E ele se levantou e foi. Eu gostaria que vocês começassem a observar as atitudes de Filipe. Ele se levanta e vai. E aí, no versículo de número 29, diz assim, então disse o Espírito a Filipe, aproxima-se deste carro e acompanha-o. Observem bem que, novamente, o Espírito fala com Filipe. O Espírito fala a primeira vez, ele ouve e obedece. Ele dá a segunda orientação, ele ouve e obedece. A ponto de ficar ali do lado do carro daquele eunuco e falar com ele e perguntar se ele está compreendendo o que ele está lendo, conforme está aí no versículo de número 30. E eu quero observar essa atitude de Filipe e tudo que envolve essa passagem no que diz respeito ao comportamento dele em relação ao Senhor, em relação a tudo que aconteceu. Bem, Filipe era um indivíduo que acreditava no Senhor. Filipe era uma pessoa que estava rendida ali aos pés do Senhor, pronto para ouvir o Espírito de Deus. Então, em primeiro lugar, Filipe está constantemente ouvindo a Deus. Há uma constante audição do Senhor. Veja bem, eu quero pegar o exemplo de Filipe para já aplicar na nossa vida no dia de hoje. De forma semelhante, nós precisamos estar em constante audição em relação ao Senhor. Mas ouvir ao Senhor implica quase que necessariamente em obedecê-lo. Porque senão que sentido haverá querer ouvir a Deus e desobedecê-lo? Não é verdade? Então, ouvir a Deus é fundamental. Mas obedecer é totalmente necessário. Não queira ouvir ao Senhor se não estiver disposto a obedecê-lo. Não faz sentido, porque a desobediência vai estar clara. Então, Filipe, em primeiro lugar, ouve a Deus. E eu pergunto a você, você tem ouvido ao Senhor? Em segundo lugar, após ouvir ao Senhor, você está disposto a obedecer? Porque Filipe vai quase que de imediato e obedece ao Senhor. Ele se levantou e foi. Ele não ficou aqui cogitando com Deus o que era para ser feito. Ele não ficou aqui cogitando se ele devia ir ou não. Ele não ficou cogitando uma série de indagações que nós fazemos. Então, ouça ao Senhor e obedeça ao seu Senhor. E Filipe se esforça para fazer a obra que Deus tinha colocado na mão dele, porque ele diz assim, correndo Filipe, olha bem, ele está correndo ao lado do carro e ouviu aquele etíope ler as escrituras que se encontravam em Isaías. Imaginem a cena, Filipe vai, aí ele está correndo, escuta ele lá lendo as escrituras, depois está lá correndo ao lado do carro. Você está entendendo o que você está lendo? Será que nós faríamos isso? Será que nós estamos dispostos a explicar a escritura andando pelo caminho, caminhando, fazendo o seu exercício diário, durante o trabalho, fazendo alguma coisa, explicando a palavra de Deus? É o dia a dia. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos querer fazer isso. Nós precisamos querer ouvir a Deus, nós precisamos querer obedecer ao Senhor.
Filipe está em constante audição, mas Filipe também está em constante obediência. Esse é um segundo fator. Em terceiro lugar, Filipe está em todo o tempo disposto a ir e obedecer, obviamente. Vocês já repararam que nós temos tantos prazeres, tantos interesses que são secundários à obra de Deus, mas que para nós são prioridades, e a gente quer fazer a obra de Deus assim, não, se der tempo, eu faço. Não, agora eu não posso fazer porque eu estou muito ocupado. E eu não estou dizendo que nós não andamos ocupados. Eu estou dizendo que nós precisamos da disposição, da vontade de querer obedecer ao Senhor, do prazer de realizar a obra de Deus, sabendo que é para o Senhor que nós fazemos. Nós não estamos fazendo para homens. Pensa bem, Filipe conhecia aquele etíope? Não. Mas ele conhecia o Deus que ele servia. E tantas vezes nós estamos colocando a obra do Senhor em segundo plano e oferecemos para Deus somente o que resta. É mais ou menos assim, nós realizamos a obra nos tempos, nos horários vagos. Ao invés de fazermos o horário para realizar aquilo, nós fazemos tudo que é nosso primeiro e depois o que sobra a gente entrega para realizar a obra do Senhor. Qual é a disponibilidade de obediência e de ir fazer a obra que temos hoje? É um alerta que nós precisamos estar atentos. Em quarto lugar, Filipe pergunta se ele entende o que está lendo e agora o que ele faz? Ele começa a explicar as escrituras para o etíope, para o eunuco. Porque ele tinha dito aqui no versículo 34, então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? E Filipe, então, faz o quê? Explica. Começando essa passagem, começando por esta passagem da Escritura de Isaías, ele anuncia Jesus. Então percebam bem que Filipe, ele está em constante audição, Filipe está em constante obediência, Filipe está em constante disposição para ir, mas Filipe também conhecia a palavra. Filipe foi levado por Deus e Deus sabia do seu potencial. O Senhor, quando tira Filipe para explicar, ele estava vendo tudo o que estava acontecendo. Sabia que Filipe tinha condições de realizar aquela obra e de fazer aquela explicação para o eunuco. Filipe conhecia a palavra. Então, eu quero associar aqui essas características de Filipe para trazer para a nossa vida hoje. Nós precisamos estar em constante audição do Senhor, nós precisamos estar em constante obediência, nós precisamos estar dispostos a ir e obedecê-lo, mas nós também precisamos conhecer a palavra para realizar também a obra do Senhor. E conhecendo a palavra, explicando a palavra, o Espírito de Deus está nesse negócio. Porque conduz Filipe, conduz aquele eunuco a ponto de o seu coração clamar pelo batismo. Veja bem que ele fala assim, o que me impede que eu seja batizado? O que me impede que eu seja batizado? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho. Então percebam aqui a teologia é intrínseca nisso aqui, nessa passagem, porque quem passa pelo batismo é aquele que crê no Senhor Jesus. É aquele que confessa o Senhor Jesus na sua vida. E aí então Filipe cumpre o que as Escrituras mandam. Lá em Mateus 28, 19 e 20, na grande comissão, o que Filipe faz? Ensina as Escrituras e conduz o etíope ao batismo. Queridos irmãos, observando o que Filipe realiza, nós precisamos levar as pessoas ao batismo. Nós precisamos ensinar a palavra e levá-las ao batismo. É um processo de discipulado, é o fazer discípulos. Qual foi a última vez
que você conduziu alguém até o batismo. Eu digo conduziu e pensando em todo o processo. Você se aproxima dessa pessoa, você explica-lhe a palavra, você tem um testemunho, você anda um tempo com ela, até que ela seja levada ao batismo. Nos últimos 2 anos, para quantas pessoas você teve essa oportunidade de fazer? Eu sempre ilustro que se nós, como igreja, fizéssemos isso, uma pessoa por ano, a igreja dobraria de tamanho em cada ano. Porque o processo de discipulado ele deveria ser dinâmico. E o processo de discipulado ele se inicia com esse discipulando aprendendo o que você faz, a ponto dele levar outro para o mesmo caminho. E essa deve ser a dinâmica. Mas Filipe, então, cumpre a escritura levando o eunuco ao batismo. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Olha, o eunuco entendeu as escrituras e seguiu, cheio de alegria, regozijando-se no Senhor, porque agora ele entendeu a palavra de Deus, porque ele se posicionou diante de Deus e passou pelo batismo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Percebam aqui que Filipe fez a obra e não voltou para casa, deitou na sua rede, tomou uma aguinha de coco e ficou ali descansando. Não, já bati minha cota do dia, do mês, do semestre. Não. Filipe era um sujeito que não se cansava da realização da obra de Deus. Filipe colocava nela as suas energias. Queridos irmãos, olha o que o texto está dizendo no versículo 40. Evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Por onde ele passava? Ele não evangelizava 1 ou 2, estava dizendo que em todas as cidades até Cesareia. Por que a gente não faz o que a Escritura nos dá como exemplo daquilo que o poder de Deus pode fazer através da nossa vida? Conduzir pessoas para Cristo. O problema está no Espírito Santo? Ou o problema está em nós? Queridos irmãos, cada vez mais nós enfrentamos dificuldades para realizar a obra do Senhor. E talvez você me diga assim, o inimigo está furioso. E é verdade, o inimigo fica furioso, mas não é com a gente assentado, de braço cruzado, não. Aí ele está rindo à toa. O que o Senhor deseja é que essa obra seja realizada. Há muitos corações sedentos. À semelhança do eunuco, olha bem, ele estava ali de viagem, lendo a Escritura. Quantas pessoas hoje precisam ouvir a palavra de Deus? E quantos de nós temos a palavra e nos acomodamos? Queridos irmãos, eu aprendo que Filipe ouvia ao Senhor constantemente. Filipe obedecia ao Senhor constantemente. Filipe estava disposto a ir. Além dele conhecer a palavra, ele cumpre as Escrituras pelo poder de Deus e ele se doa na obra do Senhor. Filipe se dedica na obra do Senhor e coloca nela as suas energias. Depois dessa obra realizada, ele foi levado pelo Senhor a Azoto e evangelizava todas as cidades. Era algo mais ou menos assim, enquanto descansava, carregava pedra. No bom sentido. Porque eu só vejo que isso é possível na vida de Filipe, como exemplo para nós, porque ele tinha o coração no Senhor, porque ele amava a obra do Senhor, porque ele tinha energia dada pelo Espírito de Deus para fazer isso, porque ele não colocava o Evangelho como uma formalidade,
como uma obrigação religiosa. Ele tinha o evangelizar como estilo de vida, porque Jesus era a vida dele. Mas e hoje? O que nós temos feito? Filipe era uma pessoa disponível para o Senhor. Filipe era uma pessoa disponível para o Senhor. O que Deus pedia para ele fazer, ele fazia de bom grado. E a minha pergunta, para caminharmos para o fim, é o que o Senhor colocou na sua mão para fazer? Queridos irmãos, tem gente que Deus pede algo e eles ficam procrastinando, adiando. Como a obediência ao Senhor fosse um grande peso. Como se a realização da obra do Senhor não desse prazer nenhum. Irmãos, é tempo de acordar. Igreja do Senhor, precisamos despertar para essa obra. Eu sei que os tempos estão difíceis, que os corações estão cada vez mais endurecidos. Mas ainda há muitos corações sedentos por Deus. Há muitas pessoas que desejam um sentido para a vida, que desejam ao Senhor e por isso necessitam de que esse evangelho seja anunciado para que elas venham a crer. O crer cabe ao Espírito, mas a nós que temos a palavra como igreja do Senhor, cabe anunciar essa palavra. Portanto, querido irmão, querida irmã que me ouve nessa hora, pense nas características aqui, reflita sobre esse texto, de como Deus agiu com Filipe e com Eunuco, porque ele continua querendo salvar vidas e ele continua tendo prazer em sermos colaboradores da sua obra. Que Deus, então, te abençoe, nos abençoe como igreja do Senhor, para juntos mudarmos a nossa postura e caminhar em direção àquilo que Deus deseja. Vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez, coloco-me diante do Senhor em oração para apresentar os teus servos ao Senhor. À semelhança de Filipe, queremos estar dispostos com os ouvidos atentos, obedientes, conhecendo a sua palavra para levar outras pessoas a Jesus. Pai, estimula em nós o dom da evangelização. Mas acima de tudo, Pai, que a igreja do Senhor desse tempo entenda por que o Senhor veio e realize essa obra, apesar dos afazeres, apesar de tanta correria. Mas nós clamamos pela sua ajuda nessa hora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e você tenha um dia na presença dele, quando ele tem esse dia justamente para isso, para essa comunhão íntima. Fiquem na doce paz do Senhor e que essa paz esteja abundante na sua casa e no seu coração.